Olá, tudo bem? Meu nome é Esté e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um vídeo meio diferente. Não vou estar falando sobre livros, mas vou estar falando sobre anotar nos livros, marcações nos livros. O que eu faço quando eu pego um livro, como eu leio ele, como eu coloco esses post-its, tenho critérios para colocar nesses post-its ou não. Eu escrevo no livro ou não escrevo no livro. Então nós vamos discutir hoje sobre isso. E eu vou contar como foi a minha experiência, como tem sido a minha experiência e dar algumas dicas se você quiser começar a anotar e também descobrir esse novo mundo que assim eu vou contar. É um vício. Você começa a anotar no livro, você entra num novo universo. A gente começa então a entrar numa outra realidade que é o quê? Onde paro? Até onde eu anoto? Só para você saber, vai estar aqui na divisão do nosso vídeo. Vou estar mostrando sobre os materiais que eu uso e como que funcionou o meu processo de anotação para chegar no momento de hoje. E já deixando um aviso, não quer dizer que você tem que fazer igualzinho a mim. Eu indico o quê? Veja como foi o meu processo e veja o que você quer. A minha dica é o objetivo das suas anotações. Com os objetivos você vai alterando. Foi o que aconteceu comigo. Os meus objetivos de anotações foram começando a alterar durante as minhas leituras, durante o tempo em que eu fui fazendo elas, e com isso eu fui mudando os meus métodos de anotações, de marcação, mas faça do que você se sinta confortável. Os meus materiais, no exato momento, eu carrego nessa bolsinha. Olha que bolsinha bonitinha. Pra ser mais exato, esse aqui, Cleinha, muito obrigada, é um marcador de texto, gente. É a coisa mais fofa que existe, que você pode colocar na página, colocar na página pra fazer a marcação. Eu sou meio chata com essas coisas. Assim, sem querer amassar a página, ok. Mas eu tenho muito medo de amassar a página. Então, eu realmente comecei a usar ela como bolsinha mesmo. Ou eu coloco quando eu estou num lugar fora de casa, fora de um lugar onde eu tenho uma outra bolsa pra pôr. Eu coloco na própria capa, que é uma folha mais grossa, então não vai ter aquele perigo de rasgar a minha capa. Mas com muito cuidado também pra não rasgar. Mas, voltando aos materiais, os meus materiais não são aquela coisa não, sabe? Assim, eu não tenho muita coisa. Mas aqui, né, gente, eu tenho os meus materiais, os que eu vou apresentar um por um pra vocês. O principal pra mim é a borrachinha e o lápis. Então, assim, eu não tô tendo tempo de marcar com marca-texto primeiro, então eu faço marcação com lápis primeiro e depois eu passo marca-texto pra ficar mais bonitinho. Mas o lápis tá lá, então o principal pra mim é esse, porque, né, se eu não gostei eu apago, etc. Eu tenho eu não sei como é que vocês chamam, eu chamo de post-its, mas algumas pessoas chamam de flags, né? Então, assim, eu uso esses flagzinhos aqui. Pra ser mais exato, esses aqui eu comprei na Shopee. Porque a Shopee, nossa querida, ela tem muito lugar com promoções em que você pode comprar por conta da quantidade de post-it em cada um. Você compra por menos de R$1,50. Então, assim, sabe? Eu uso esse, que tem as cores básicas. Esse daqui é bem xing-ling. Então ele é muito fino, sabe? E tem esse daqui que eles são bem grossos, tá? Então, assim, você não consegue ver muita coisa através deles. Só o branco e, às vezes, esses marrons. Mas eles também são por volta... Eu consegui comprar por volta de R$1,50. Então, assim, quando eu comprei uns 20 de cada. E aí, gente, vai ser realmente um marca-texto. Eu antes tinha uma questão... Eu usava mais de um, mas agora eu estou usando um marca-texto só. Esse daqui é o que eu ganhei da Scriblicious. Um que eu comprei, que eu ganhei, que é em inglês. Me sinto chique. Obrigada, Luzia. E aí nós temos as canetas. Eu gosto muito de usar essas canetas da Faber-Castell. Fine Pen. É um conjunto de canetas, eu não sei, se eu não me engano, você consegue um conjunto com mais cores, mas é um conjunto de canetas que você tem um preto, o azul escuro, um roxo, um preto e um azul claro. E eles são 04, tá vendo? É bem fininha. Eu gosto dela por causa do ser fina, mas ela tem um problema que às vezes quando você tá escrevendo, ela sai muita tinta. Então você tem que olhar a caneta. Por isso que eu uso muito preto. Essa minha aqui em específico, ela tem um preto mais claro, então ela não sai muita tinta, não. Aí, às vezes, dependendo do livro, eu uso caneta normal mesmo, porque não estou fazendo questão. Esses são os materiais que eu uso, não são materiais requintados, mas se você quiser, você pode usar. Meu objetivo com essas anotações não é nunca fazer algo muito elaborado, mas se é algo que eu consiga, esteja dentro da minha condição financeira. E também que seja de uma forma bem simples, que se eu pegar futuramente, se eu parar algum momento, se eu pegar, eu consiga traduzir o que está acontecendo. Agora nós vamos
pro momento, o processo de anotação. Que aí vai com algumas dicas de anotação. De início, gente, eu não fazia nenhuma anotação. Você não tem nenhuma anotação. É um livro liso, lisinho. É ruim, porque agora que eu pego pra ler, dá vontade de reler só pra mim fazer as marcações e colocar como é que foi a minha história dentro desse livro. Como é que foi a minha sensação. Eu lembro da história? Lembro de detalhes, principalmente essa que eu tô mostrando pra vocês. Mas eu fico na tristeza porque eu entendo agora o quão ruim isso é, sabe? Essa é assim, a leitura básica. Eu chamo de a leitura mais passiva possível. É você só ler, curtir a história, acabou o livro, fechou, guardou se você tem na sua biblioteca. E você vai acabar tendo o que você lembrou. Aí, tipo assim, você leu, você vai ler, você vai olhar o livro quando você estiver, né, limpando a sua estante, seus livros. Você vai relembrar, claro, das histórias, de alguns não, alguns sim, mas fica aquela coisa. Eu comecei a ficar assim, nossa, sem graça. Aí, desde os meus 15 anos ou antes disso, eu seguia muito booktubers. Booktubers começaram a usar muitos flagzinhos, esses post-its aqui. E aí começaram a mostrar essas marcações assim coloridas do lado do livro. E eu falei, gente, que lindo, parece que eu sou uma pessoa inteligente, eu preciso fazer isso. E aí eu comecei a ler os livros e fazer essas marcações. E aí eu faço essas marcações sem nada, é só o post-it. Então assim, eu ainda tinha muito aquele ditado do tipo assim, rabiscar um livro nunca, sabe? É um pecado você fazer isso, uma transgressão de um mandamento. Não pode. Então, todas as minhas marcações que eu tinha eram marcações, assim, que quando eu pego agora, eu tenho que, assim, deduzir, lembrar como é que funcionava. No momento, eu lembro. Tipo, eu lembro como que funcionava. Eu fazia a marcação, aí era sempre a marca do início de um parágrafo e o fim daquele parágrafo. Só que tem vezes que não era, sabe? Tem vezes que não é, então aí começou a ter muita confusão. Foi muito interessante? Muito interessante. E aí, como que eu fazia, em específico, aqui, vamos colocar nesse exemplo que eu tenho aqui, o silo, que tem, como que eu faço pra... como que eu uso o laranja e o rosa? Por que cada um é de uma cor? Tem alguma coisa? Eu colocava significado para cada cor. Eu tinha que ser muito objetiva no que eu estava fazendo. Então eu colocava as cores com sentimentos das leituras. Então, quando eu estou lendo que eu vejo algo que está relacionado à história, que eu tenho sentido que é mais triste e que é um momento importante. É um momento importante da história que é triste? Eu parto de azul. É romântico? O rosa. É coisa que eu importo, assim, é uma coisa importante no sentido assim, é algo que eu gostei, aí eu variava entre esses três. No sentido de que, quando eu olhava pra capa do livro, se eu achasse que ficasse legal só o laranja, ia ser laranja, se fosse só amarelo, e eu ficava dançando entre esses três. Mas os fixos eram esses aqui. Essa foi o nicho das minhas anotações. Não tinha outro mistério, assim. E aí, eu comecei a passar por uma crise, porque eu comecei a limpar meus livros e eu pegava livros que eu fazia marcações, que tinha só o post-it, e eu não sabia o que acontecia. Eu lembro das histórias? Lembro. Mas, por que eu fiz essa marcação? Qual é a marcação? Eu tava entrando nessa crise. Só que eu direcionei pra, na verdade, colocar nos meus livros, então, a minha linha de raciocínio. Então, eu ia colocar os post-its. Eu não ia marcar nada com marca-texto. Mas eu ia colocar os post-its nas passagens que eu queria. E, junto disso, eu ia colocar... Eu nem sei se eu tenho aqui ainda. Mas que é aqueles post-its quadrado que eu colocava os meus pensamentos, a minha opinião. Ah, que legal. Ai, que doideira. Ai, por quê? Ai, pra quê? Ah, isso. Aí eu vou mostrar um exemplo com o Conto da Aia, que foi um livro assim que eu fiz muita marcação. E, como vocês podem ver, eu não tenho marcação assim, que eu falo assim, aqui tá falando sobre isso? Será? Não sei. Eu deduzo, eu tenho que ler o parágrafo aqui pra mim saber e deduzir que é isso. Mas como vocês podem ver, eu tenho muito esses post-its quadrados. E dentro desses post-its quadrados tem muito a minha ideia. Por exemplo, lendo a história, né, em si, eu fui vendo, fui olhando, fui tendo meus questionamentos. Por que isso? Como é principalmente o Conto da Aia, que envolve muito essa questão religiosa, eu colocava certos pensamentos meus que estavam correlacionados à questão religiosa que ela pontua aqui, que a autora pontua. Então, tinha papelzinho, tinha vezes que eu tinha que colocar uns 5 papelzinhos, 2, 3 papelzinhos. Era legal? Era, só que acabava ficando meio desconfortável, porque eu tinha que escrever em 2 quadrados.
tinha que escrever em 3 quadrados. Não dava uma dinâmica muito legal. Só que eu olhando, fica legal. Só que aí eu continuei a falei, não, já solucionei, de ver minha linha de raciocínio, de falar assim, o que eu pensei naquele momento. Porque com o tempo a gente vai tendo ideias diferentes sobre certos livros, sobre certas obras. Eu falei, esse já foi solucionado. Se eu for reler, eu vou ver como que eu tinha lido, como eu tinha percebido certas coisas, e eu ia analisar se eu acho interessante, se eu mudei ou não. Interessantíssimo, legal. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu decidi, então, passar para a marcação do marca-texto, de utilizar o querido do marca-texto. E aí, utilizando o modelo do Deming, aqui foi um fator bem crítico, né? Que eu falei assim, meu Deus, o marquei foi até a alma. Mas mantendo, não escrevia. Tipo assim, eu já marcava com marca-texto, mas eu não escrevia. Porque escrever não pode. Algumas pessoas eu vendo algumas técnicas de anotações e etc. Pessoas dentro da internet colocam também a marcação da cor do post-it. Eu não tenho muito critério, pra falar a verdade. Assim, às vezes eu penso assim, eu vou fazer de cores, da mesma cor, só que eu não critério pra mim não tem, assim. Se o post-it tá na cor que eu preciso, eu já entendo. Aí agora eu preciso localizar. Então, principalmente nesse texto, eu vou ter muita marcação eu sei aonde que tá cada coisa, mas os meus pensamentos, eles estão escritos em post-its, né? Aí fica mais fácil. É muito legal porque você começa a ver a sua participação, assim. A leitura não é mais aquela leitura que você só tá lendo e consumindo um conteúdo. Você começa, então, a interagir com aquilo ali. Você começa a se questionar e colocar suas perguntas e tentar localizar as respostas dentro da obra. Ou quando você precisa de algo externo, você traz para a obra e você deixa ali para que quando você voltar, você pode pegar e ler e entender. Tá, isso aqui era isso, sabe? Essa sensação para mim é maravilhosa. Eu me sinto inteligente. Com o tempo, eu comecei a ficar cansada, e realmente eu comecei a ficar muito cansada de usar esses quadradinhos, porque eu comecei, né, olha pra você ver, comecei a depender do texto, depender do livro, por exemplo, isso aqui é um livro bem denso. Tipo assim, eu queria uma folha de anotação, e eu não ia gastar 45 post-its. Então eu fui, olha pra você ver, não foi nem a escolhendo uma obra, tá? Foi durante o processo da leitura, durante a releitura, porque quando eu fiz isso aqui, a Colleen Hoover já foi um autor do meu projeto aqui no canal, de autor do ano. Se você não conhece, vou estar deixando aqui no box de descrição e nos cards a playlist do ano que a Colleen Hoover fez parte. Eu li na versão da minha prima, porque eu não tinha ainda. E aí eu fui fazer a releitura porque eu tinha então que ler a sequência, né? Porque a bendita da nossa Colleen Hoover resolveu lançar a sequência. E aí, durante a leitura, olha pra você ver, eu tava na mesma ideia. Eu comecei a fazer marcação com marca-texto, mas a escrita, eu usava post-it, mas eu escrevia no papelzinho. Mas, com o tempo, sei lá, eu simplesmente cheguei e falei, gente, isso aqui não é pra pôr o marca-texto. Isso aqui, o marca-texto não é isso. Aqui eu preciso olhar pra isso aqui e entender que isso aqui não é só algo que eu preciso ter a minha atenção. Isso aqui é algo diferente. A minha atenção tem que ser diferente. E com isso, no decorrer do livro, eu comecei, sei lá, a chave virou e eu falei assim, vou escrever. E dali pra frente, não parei mais. Eu escrevo no livro e assim, eu simplesmente escrevo kkkk, eu escrevo kkkk. Eu tento não ser tipo assim, nossa, qualquer reação que eu tenho eu anoto. Não. Mas quando é aquela coisa assim, do nada aconteceu e você ri, eu vou colocar lá kkkk. Sabe essas emoções? Eu tento contê-las, pra não colocar, porque senão cada vírgula eu vou pôr uma reação. Mas eu tento sim deixar bem claro que eu estou reagindo ali com a história, sabe? E aí, por exemplo, eu vou utilizar o livro do autor desse ano, que é um livro que como vocês podem perceber, tem muita marcação e que eu tive uma interação com ele bem assim diferente, porque eu rabisquei de uma forma que eu não sabia que eu era capaz. E porque pra mim, no momento que eu estava lendo, faz todo sentido. E quando eu sento pra ver, primeiro, eu acho lindo, inteligente, moderno, uma pessoa que estudada. E com isso, quando eu leio a marcação e eu leio o que eu escrevi, faz sentido. Eu não somente tenho uma marcação no texto, eu tenho um raciocínio em desenvolvimento e ele está escrito. Não preciso tentar descobrir, lembrar aqui como que foi essa questão. Só que a questão dos post-its é o que foi algo que eu determinei pra mim e eu acho que é muito interessante. Se você tá começando, pode sim
fazer essa questão de ser por sentimento. Você pode se basear nisso. De início, eu acho que é muito interessante para você ver como que é você ali na interação com o livro. Porque de início você só sabe que você tá lendo e que você tá feliz por ler. E que isso é bom, que isso não é, que você é feliz, que isso não é. Mas com o tempo, você vai tendo objetivos diferentes. E é isso que é o crucial. Qual é o seu objetivo com a sua anotação? Se você tem um objetivo de simplesmente marcar momentos que pra você foi muito legal, você queria deixar bem claro que, não, aqui, olha pra você ver, que eu vivi emoções diversas. Você pode colocar os post-its com esses significados. E aí é uma dica que eu fui fazer tarde demais, mas que recomendo, que é sempre colocar o que cada post-it que você tá usando, o que significa, no início, sabe, no seu livro. Você vai esquecer. Então, quando você olha assim, você fala, que legal, tem a cor tal. Mas o que é a cor tal? Você vai na frente do livro e você consegue, sabe? Você sabe qual que é, porque tá escrito. Essa é a dica primordial que eu dou pra qualquer momento, qualquer coisa, qualquer fase das suas anotações. E aí, o que acontece? Como que funciona o meu uso dos post-its agora? O meu objetivo agora é um objetivo de ler, que eu gosto, né? Pra interagir, mas pra trazer conteúdo aqui pra vocês. Então, o meu objetivo não é somente tirar de lá um aprendizado, de tirar de lá momentos legais, divertidos, chorosos ou não. É um momento em que eu interajo com o livro me perguntando, eu realmente começo a me questionar. E eu sou a pessoa da teoria, eu gosto de teorizar. Então eu começo a tá, por que tá aqui? E eu começo a relacionar ali com a leitura dessa forma. Os post-its, no exato momento, eles estão então seguindo esse meu objetivo de que, pra mim, é importante para trazer aqui pra vocês a construção dos personagens, onde que tá sendo contada a história, que local é esse, quais são os eventos importantes. Então eu tenho esse critério que é importante pra mim, então eu preciso sempre marcar isso lá. E de resto, é coisas que eu gosto. O que eu tenho mais recente, que é esse do Príncipe da Névoa, você vai ver muito essas marcações relacionadas ao desenvolvimento da história, seja dos personagens, seja da história em si, né? Eu não crio muito, tá? Então é um post-it eu coloco pra desenvolvimento, seja da história, né, da trama ou dos personagens, e um outro pra as partes que eu gostei. A dica que eu dou, além de todos os materiais e essas fases que eu vivi, que você pode ir testando também, é você saber o seu objetivo da sua marcação. Aí você fala, mas eu não sei, eu vi fulano marcando por causa disso. Então qual que é o objetivo que aquela pessoa marca? Ela marca porque ela quer deixar ali as emoções dela? Esse é o seu objetivo? Então faça isso. E se sinta confortável com isso. Não se sinta na obrigação de fazer outra coisa. Mas não queira seguir 100% o que os outros estão falando, o que eu estou falando. Porque, como eu disse, o meu objetivo é um e o seu pode ser totalmente diferente. Então, é isso. Se você quer fazer marcação, é muito gostoso pegar um livro e ver essas corzinhas aqui. Eu concordo. Mas se você quer começar, pode começar por qualquer dessas etapas em que eu vivi na minha vida como leitora, como se fosse muitos anos, né? Você pode pegar como exemplo. Se você quiser, pode seguir uma desses exemplos que eu coloquei e ver o que você acha. Mas a maior dica que eu vou dar pra vocês no presente momento, é qual é o seu objetivo com a sua marcação? Por que você quer fazer a marcação? E com isso você vai direcionando as suas opções de post-its, de marcar, de escrever no livro, de não escrever no livro, de marcar com marca-texto, de não marcar com marca-texto. E ali você vai encontrando você. E com isso você vai se localizando e criando o seu próprio método. E o importante é isso, cada um vai acabar tendo o seu próprio método de marcar, de fazer anotação no livro. É isso. Se você quer fazer anotações, eis aqui uma dica. E é assim que eu faço. Eu não sei se daqui a uns anos, provavelmente alguns anos, eu vá acrescentar algo. Mas, até o momento, isso tem sido o suficiente. Sinta livre, não se sinta presa ao que os outros fazem. Siga o que você quer. Qual é o seu objetivo com a sua marcação? Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, que é muito importante, de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações do canal. Esse é o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.